Pronto, a aula já está sendo gravada. Então, vamos lá, começar. Voltando para o slide lá, olha. Densidade, a gente viu que é relação massa e volume. A gente caiu, esse assunto caiu no teste, vocês fizeram. Relação entre massa e volume. E a unidade de gramas por centímetro cúbico. Tem várias propriedades específicas da matéria, certo? Que é propriedade específica, que é a propriedade que só aquela matéria tem, certo? Então, as matérias, cada um tem sua densidade, cada um tem seu ponto de fusão, ponto de ebulição, que a gente vai ver agora. Então, existem duas propriedades extremamente importantes das matérias, que é o quê? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, propriedades específicas é diferente de propriedades gerais, certo? Propriedades específicas são aquelas que cada matéria tem a sua. Por exemplo, cada matéria tem sua densidade. E cada matéria vai ter seu ponto de fusão, ponto de ebulição. Lembrando que o oitavo B e o oitavo C já viram essa aula. O pessoal do oitavo D e o oitavo A ainda não. Ok? Então, vamos lá. Ponto de ebulição e ponto de fusão são temperaturas, gente. Certo? São temperaturas. Então, ponto de ebulição, lendo aqui o primeiro slide, ó, é a temperatura na qual um líquido vence a pressão atmosférica, passando para o estado gasoso. Então, a temperatura em que uma matéria passa do líquido para o gasoso, aquela temperatura é o seu ponto de fusão. Certo? Aqui tem algumas informações que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor é o ponto de ebulição. Alguém está com o microfone aberto ainda, mas é só pedir para desligar. Então, ponto de ebulição é a temperatura em que a matéria passa do líquido para o gasoso, certo? Já o ponto de fusão é diferente. Ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do sólido para o líquido. Então, preste atenção. Ponto de fusão é a temperatura em que a matéria passa do sólido para o líquido, certo? E ponto de ebulição é a temperatura, na qual o líquido a matéria passa do líquido para o gasoso, ok? Então, são dois tipos de temperatura. Ponto de fusão, ponto de ebulição, ok? Então, toda a matéria tem uns gráficos aqui. Então, está aparecendo um riscado aqui na tela, que eu não sei o que é. Então, fica aparecendo uns riscos aqui, que eu não sei o que é. Sei não, mas eu acho que dá para ver. Vamos lá. Então, que coisa estranha. Aparecendo uns riscos aqui. Vai esperar aí, Abre um negócio aqui. Oxe, abre um negócio aqui. Coisa complicada. Então, vamos lá. Com esses riscos ainda dá para ver. Depois eu vejo o que são esses riscos aí, certo? Então, toda matéria, gente, tem uns gráficos aqui, ó. Toda matéria tem, certo? Um gráfico em que o eixo X é o tempo, o eixo Y é a temperatura. Não, eu acho que são microfones. da reunião. Pedro Manuel estava falando aí. Pronto. Então, toda matéria tem esse gráficozinho aqui, ó, em que começa no estado sólido, vai subindo. Ó. Aí você chega no seu ponto de fusão. Então, aqui vai ter uma temperatura em que essa matéria passa do sólido para o líquido. Oxe, tem uma rumo de risco. Deixa eu voltar aqui. Que coisa estranha. Não estou entendendo porque tem esses riscos aqui, não. De novo. Eu vou deixar assim, certo? Deixar assim. Tomara que não risque de novo. Não. Ponto de fusão. Então, toda matéria tem esse gráficozinho aqui. Aqui no eixo X é tempo. Riscou de novo. Eu acho que é alguém fazendo as anotações, não sei. Deixa eu ver aqui. Pelo aplicativo dá para fazer. Anotações. ali em cima tem uma opção riscar, você deve estar... Mas é ruim que risca sem eu... Deixa eu ver se eu desativo aqui.
Pronto. Tomara que não risque mais. Eu também não tenho como aqui não tem como desativar a opção. Mas eu acho que não vai riscar mais não. Então aqui nós temos o gráfico tempo e temperatura. Então a gente vai ver aqui, ó, estado sólido subindo. Quando chega nessa temperatura em que a temperatura fica constante, aqui é o ponto de fusão. Mudou de sólido para o líquido. Papai tá dando aula, viu? Certo? Então essa temperatura fica constante, ó. O celular tá carregando, amor, vai para lá. Certo? Então aqui é a temperatura em que a matéria passou seu ponto de fusão. Ele passou do estado sólido para o estado líquido. Certo? Então aqui é o ponto de fusão. Lembrando que a temperatura durante a mudança de fase, ela fica constante. É lei da calorimetria. Certo? Ok? Então aqui vai subindo, já virou líquido. Vai subindo a temperatura, subindo. Chegou no ponto de ebulição. Então a temperatura fica o quê? Constante. Certo? Então, nessa fase aqui que ela fica constante, você há a mudança de estado, do estado líquido para o estado o quê? Vapor, estado gasoso. Aqui é o ponto de ebulição. Okay? Então, aqui as temperaturas durante a fusão e durante a ebulição, durante a mudança de estado, elas ficam o quê? Constantes, durante um intervalo de tempo. Estou vendo um bebê, não sei de quem é. Certo? Então, avisem aí, para quem não está escutando, é só desativar o microfone. Ok? E a aula está sendo gravada, depois vocês podem pegar o arquivo. Ok? Então, tudo que eu estou passando aqui está sendo gravado. Então, aqui, toda a matéria tem esse gráficozinho. Sempre vai ser sólido, fusão, líquido, ebulição, gasoso. Muda um pouquinho se aqui for uma substância ou uma mistura, certo? Muda aqui, ó. Então, as temperaturas numa mistura não são constantes, certo? Essa é a particularidade de uma substância mistura, mas isso é tema para as próximas aulas, ok? Então, uma substância simples, ela vai ter a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, elas são constantes, ok? Deixa eu mudar o slide aqui, pronto. Então, aqui nós temos o diagrama para a água pura. Então, a gente está aqui as duas temperaturas, de ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Então, o ponto de fusão da água já está aqui, 0 graus. Ou seja, em 0 graus, a água passa de sólido para líquido, certo? Em 0 graus Celsius, a água passa de sólido para líquido. Qualquer temperatura, já riscou de novo, qualquer temperatura menor do que 0 graus, então essa água vai ser o quê? Sólida, certo, gente? Qualquer temperatura, deixa eu colocar aqui o mouse, pronto. Acho que isso aqui não fica mais riscando. Qualquer temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela é o quê? Líquida. Ou seja, depois de 0 graus, a água vai aumentando, a temperatura aumentando, ainda é líquido, certo? Depois de 0. Vai aumentando 10, 20, 30, 40, 50, vai aumentando a temperatura, chega a 90, 99, chega no 100, ou seja, já chegou no seu ponto de ebulição. Nessa temperatura, fica-se um tempo que ela fica líquida e vapor ao mesmo tempo. A gente é difícil de entender isso, mas é isso que acontece, certo? Existe um intervalo de tempo muito pequeno em que há mudança de fase. Você adiciona energia ao sistema só para ele mudar de fase, passar do líquido para o vapor a quanto? 100 graus Celsius. Então, se você for aumentando a temperatura, vai continuando sendo vapor, certo? Para de escrever, desgraça. Luiz, não fala palavrão. Tem gente falando palavrão, não estou vendo, não. Mas evite, pelo amor de Deus, gente, por favor. Está tendo uma aula. Isso aqui é uma aula normal. Então, aqui, ó. Antes de 0, isso aqui para água pura, certo? Isso aqui para água. Cuidado. Então, qualquer matéria vai ter seu gráfico. Temperatura e tempo. O que vai mudar de matéria para matéria? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Essas temperaturas aqui, ó. Ok? Então, para água pura, qualquer temperatura menor do que 0, menor do que seu ponto de fusão, ela vai ser o quê? Sólida. Qualquer temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela vai ser o quê? Líquida. Qualquer temperatura superior ao ponto de ebulição, ela é vapor. Isso aqui serve para qualquer matéria. Abaixo do ponto de fusão daquela matéria é sólida. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela é líquida. Acima do ponto de ebulição, ela é o quê? Vapor. Certo? Abaixo. Então, isso aqui é mais também, só mais um gráfico também da água. Então, tá aqui o ponto de fusão. Porque o gráfico certo é assim, não é? Porque aqui o eixo X é no 0. Então, o eixo X e o eixo Y, se vocês lembram do plano cartesiano, eles se encontram aqui, ó, é no 0. Certo? Então, qualquer coisa menor do que 0 fica aqui para baixo.
superior a zero, fica aqui para cima. Então, por exemplo, se você tem um ponto de fusão aqui menor do que zero, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo com o álcool. Pronto. Depois eu vejo como é que eu tiro esses riscados aqui. Ou então não mexer no mouse. Pronto. Então, qualquer temperatura, ponto de fusão ou ponto de ebulição menor do que zero, vocês têm que colocar aqui embaixo. Certo? Deixa eu ver se eu tiro aqui. Aqui, eu acho que aqui não desenha não. Ok? Então aqui para a água também, ó, 0 é o ponto de fusão, 100 é o ponto de vaporização ou ponto de ebulição. Aqui para a água também. Não tem jeito não. Tem jeito não, não sei o que é isso não. Depois eu vejo o que acontece. Então aqui nós temos alguns elementos. Nós temos 11 aí, ó, em que você tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Certo? Se alguém porventura ver como é que eu tiro esse risco, eu já coloquei aqui em tudo, não sei como é que tiro. Mas vamos lá. Então aqui nós temos várias substâncias, 11. Nós temos substância no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Então aqui nós temos nosso respectivo ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok? Não é você, professor. Quem será que está riscando aqui? É os moleques aqui. Pô, tem alguém riscando aqui os slides? Nossa, quem é que está riscando os slides aí? Qualquer pessoa pode riscar. Gente, não risque não, por favor. É, tem alguém, então não sou eu, porque eu não estava mexendo e estava aparecendo os riscos. Tem alguém riscando o microfone aí. Ou riscando os slides. Eu quero crer que eles estão riscando só por... Eles estão riscando porque não sabem, certo? Não quero crer que eles estão riscando por querer, não. Mas se continuarem riscando, eu vou cancelar a aula. Vou aguentar a brincadeira aqui Aqui não, certo? Estamos perdendo tempo aí. Estamos perdendo tempo. Então, esse riscado aqui não saia. Então, quem fez o risco aí é que tem que apagar. Perdendo tempo, que alguém estava brincando aí. Vou colocar aqui no grupo dos pais, que tem muita gente brincando. Certo? Vou colocar agora. Peraí, deixa eu colocar. Vou colocar aqui no grupo dos pais. Vou colocar aqui. Alguns oitavo ano estão atrapalhando o andamento das lives, riscando os slides. Eu coloquei aqui no grupo dos pais aqui. As atitudes não serão
Decisão. Já perdi tempo já. Depois eu vejo aqui como é que... Isso aqui eu mandei. Pronto, os pais já estão vendo aí já. Riscaram de novo, eu desligo a live, certo? Riscaram de novo, eu desligo a live. Então tá aqui, ó. Ponto de fusão, ponto de ebulição de algumas substâncias, certo? Então, e nós temos aqui, por exemplo, água 0 e 100. O álcool, nós temos o ponto de fusão menos 114 e o ponto de ebulição 78. Né? O ferro aqui, o ferro e cobre, eles têm ponto de fusão muito alto. Então, o cobre tem ponto de fusão 1085, ou seja, o cobre só vira líquido acima de 1085 graus. Você tem que aquecer o cobre a mais de 1085 para você fundir o cobre, certo? Ele vai virar líquido. E você tem que aquecer ele a mais de 2500 graus para ele fazer o quê? Virar no estado gasoso, certo? Daqui a pouco eu acho que eu sei quem foi que riscou e eu bloqueio. Eu bloqueio aqui, não assisto mais não. Né? E eu falo pro pai ainda. Eu pensei que era eu que estava riscando, mas não, era alguém aqui riscando. Certo? Brincalhão. Veja quem foi que riscou aqui. Faço no Discord não, vou fazer aqui no Zoom mesmo. Certo? Discord só comporta 10 pessoas. Não dá para fazer não. Só comporta 10 pessoas. Então aqui comporta 100. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, numa mesma temperatura, você pode ter estados físicos diferentes. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de a 90 graus, certo? A 90 graus, se vocês olharem, eu não vou fazer a pergunta, tem muita gente brincando aí. A 90 graus, vocês vão ter água no estado líquido. Por que está no estado líquido? Porque ele só vira vapor após 100 graus Celsius, certo? Então, a 90 graus, ele é o quê? Líquido. Mas, na mesma temperatura, a 90 graus, o álcool já é o quê? Gasoso. Tá vendo aí? Ele já é gás. Certo? Então, a 90 graus, na mesma temperatura, se você pegar água e álcool na mesma temperatura, 90 graus, a água é líquida, mas o álcool é o quê? Gasoso. E a 90 graus, você tem o cobre e ferro, que são o quê? Sólidos ainda. Certo? Eles são sólidos, ó, porque ainda não atingiu o seu ponto de fusão. Você só vai atingir o ponto de fusão do ferro e do cobre se você for superior à temperatura acima de 1000 graus. O cobre acima de 1085, o ferro acima de 1538. Certo? Ou o mercúrio a 90 graus também, um exemplo, ele é líquido. Certo? Então, qualquer matéria, você tem que saber se o ponto de fusão ou o ponto de ebulição. Certo? Eu risquei, mas foi sem querer e foi o Cauã já riscou. Eu risquei uma vez sem querer. Pronto. Agora todo mundo risca sem querer. Ok? Tomara que tenha sido sem querer mesmo. Então, o que é que acontece? Qualquer matéria, para você saber se ela é sólida, líquida ou gasosa, você tem que saber qual é o seu ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a prata. Certo? A prata pode ser sólida, pode ser líquida e pode ser gasosa. Depende de sua temperatura naquele ambiente. Se você pegar a prata na temperatura ambiente agora, alguém está com o microfone ligado. Se você pegar a prata na temperatura que a gente está agora, mais ou menos 30 graus, ela vai ser o quê? Ela vai ser sólida. Certo? A prata vai ser sólida. Por que a prata vai ser sólida? Porque seu ponto de fusão ela só vira líquida se você aumentar a temperatura para acima de 962 graus Celsius. Certo? Então, a 90 graus, por exemplo, a água é líquida. Então, se você pegar água e prata, juntar os dois, a água, na temperatura que a gente está agora, vai estar no estado líquido, a 30 graus, e a prata vai estar no estado sólido. O hidrogênio, respondam aí, por favor. A 30 graus, o hidrogênio é sólido, líquido ou gasoso? Podem colocar no site, no chat aí que eu vejo. Pronto, Luiz já respondeu, gasoso. Isso, gasoso por quê? Porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição do hidrogênio são muito pequenos.
certo? Eles quase a temperatura absoluta, menos 273. O hidrogênio ele vira sólido se você resfriar ele a menos 259 graus, certo? E ele só vira líquido se você ficar entre menos 259 e menos 253. E ele só vira gás acima de menos 253, ou seja, na temperatura que a gente está agora, de 30 graus, mais ou menos, ele é o quê? Gasoso. Então, a 30 graus nós temos água e álcool líquidos. Então, o álcool que vocês estão usando para higienizar as mãos aí, ó, é líquido, certo? Álcool normal, sem ser álcool gel. A água e álcool é líquido a 30 graus. Cobre e ferro são sólidos. E o hidrogênio é gasoso. Ó. Então, nós temos 3 matérias em estados físicos diferentes, porque seus pontos de fusão e ponto de ebulição são distintos, certo? Deixa eu aumentar o... Não, vou aumentar não, deixa assim. Aqui é outra tabela. Vocês podem ver, ó. Oxigênio, amônia, metanol, acetona, mercúrio, alumínio, seus respectivos pontos de fusão, ponto de ebulição. O que é que vocês vão fazer como atividade? Para quem quiser, né? Não vou cobrar ponto ainda não. Então, se vocês fazerem esse gráficozinho aqui, ó, esse gráficozinho aqui, vocês vão escolher 5 matérias. Você pode escolher até daquela tabela lá. Vocês podem escolher 5 daqui e colocar aqui o gráfico ponto de fusão, ponto de ebulição. Certo? Então, aqui vocês podem colocar, por exemplo, se você escolher o álcool, você escolheu o álcool, ó, o álcool, se eu não me engano, o ponto de fusão do álcool é menos 114. Você não vai colocar essa partezinha constante. Desliga o microfone, alguém. Não sei quem é. Depois eu vejo. Mas não atrapalha muito, não. Vocês vão colocar esse ponto de fusão em vez de 0. O ponto de, essa linha aqui do ponto de fusão do álcool vai estar aqui, ó, menos 114. Certo? Então, o sólido vai estar um pouquinho mais para baixo. Aqui vai estar menos 114, mais ou menos aqui, a fusão. Aí você sobe o álcool, certo? Sobe. Até o ponto de ebulição do álcool é quanto? 78. Então, 78 está mais ou menos aqui. Aí aqui vai ser o ponto de ebulição. Certo? Cuidado nisso aí. Então, vocês vão fazer para 5. Certo? Tô de fone e tô surdo agora. Vixe, a minha tá surda. Tô surdo, não já surdo. Então, preste atenção. Vocês estão só clicando aí, conversando, que nem um WhatsApp. Mas tem nada não. Então, aqui você tem 78 graus, aí você sobe a 78 graus aqui para o álcool, vai ser vaporização. Certo? Então, eu vou escolher 5. Você pode escolher até 5 daqui, ó. Ou então, pode escolher o que vocês acharem. Mas que vocês escolherem, vocês têm de ver se é ponto de fusão ou ponto de ebulição. Ou seu respectivo daquela matéria, seu ponto de fusão, ponto de ebulição. E fazer o gráfico, certo? Temos 2 minutos. Estados físicos da matéria. Estados físicos da matéria que a gente vai conhecer, que a gente vai aprender, nós temos esses 3 aqui, sólido, líquido e vapor. Certo? Então, existem mais 2 estados físicos, mas isso aqui é só para ciência avançada. Certo? É o plasma. Tem outro nome da matéria que eu não me recordo agora. Mas a gente vai estudar o sólido, líquido e vapor. Cada um tem sua particularidade. Então, a matéria, ela pode ser estado sólido, pode estar no estado líquido, ou pode estar no estado de vapor, dependendo da temperatura. Então, isso aqui vai depender do ponto de fusão, ponto de ebulição. Dependendo da temperatura, que nem a gente viu naquele exemplo, uma tabela, ela pode ser sólida, líquida e vapor. Ou seja, a água pode ser sólida, líquida ou vapor. Dependendo da temperatura. Se a água tiver a menos de 0, ela é sólida. Se tiver entre 0 e 100, ela é líquida. E se tiver acima de 100, ela é vapor. Certo? Então, essas 3 aqui, daqui a pouco acabam. Eu acho que a gente vai encerrar aqui por hoje, que daqui a pouco já está acabando já a reunião. Certo? Então, eu vou gravar essa aula. Na próxima aula, a gente começa aqui com as características do sólido, líquido e vapor. Certo? Riscadores e slides. Então, até a próxima.